Queridos telespectadores da TV Canção Nova e do Sistema Canção Nova de Comunicação, a todos vocês a minha saudação e a alegria de reencontrá-los no nosso encontro semanal Discípulos Missionários. Se você gosta desse encontro, se você acha proveitoso, convide outros a ouvirem, a verem também. Quem sabe nosso grupo pode aumentar, nossa roda de conversa pode enriquecer e ser proveitosa para mais pessoas. Eu queria lembrar inicialmente que é importante que todos nós rezemos pela paz. Neste ano nós estamos com tantos conflitos abertos e com tanta violência em várias partes do mundo e muitas vezes também fatos graves de perseguição religiosa, de discriminação religiosa. Nesse caso, os cristãos estão sendo o grupo religioso que mais está sofrendo discriminação, perseguição, repressão e até martírio. Então, nossa oração e nossa solidariedade constante pelos cristãos perseguidos. E também nossa posição firme de que isso não pode acontecer. Não aceitemos e não deixemos que se infiltre no meio de nós qualquer tipo de violência religiosa, perseguição, preconceito religioso. Nossa igreja ensina que nós temos que ser firmes na nossa fé, ser firmes, bem convencidos, convictos da nossa fé, mas ao mesmo tempo respeitar a fé dos outros, a consciência dos outros. Ninguém pode forçar a consciência de ninguém e por isso mesmo respeito profundo pelo outro que crê diversamente. Isso não significa que eu tenho que crer como ele. Não, eu tenho minhas convicções e posso ficar firme nas minhas convicções, mas com todo respeito e delicadeza pelas convicções dos outros, que muitas vezes têm tanto em comum nas suas convicções. E como gostava de dizer o Papa João XXIII, temos que olhar muito para aquilo que nos une, muito mais do que para aquilo que nos separa e nos coloca em posições divergentes sobre algumas questões de matéria de fé. Sobre esta questão de diálogo com outras religiões, outras igrejas, é muito importante que os católicos tenham muita firmeza sobre as próprias posições como católicos. Não dá para fazer um diálogo com outras posições se a gente não está firme na própria posição. Se a gente não sabe bem o que a Igreja Católica diz, crê sobre isto, isso e aquilo. Então, o que eu realmente gostaria neste momento de dizer, olha, vamos ficar firmes na nossa fé, estudar bem aquilo que diz a nossa Igreja sobre as diversas questões e, para isso, ler a Palavra de Deus, mas também estudar o Catecismo da Igreja Católica. Lá está explicado o que a Igreja crê, como a Igreja crê, quais as posições da Igreja sobre as muitas questões. Mas, ao mesmo tempo, ter um comportamento respeitoso em relação às pessoas que creem diversamente. Nós temos que evitar a todo custo de fazer da religião um instrumento de violência, de desrespeito às outras pessoas. Deus não é honrado quando usamos seu nome para fazer violência a quem quer que seja. E eu queria também hoje abordar, no primeiro momento, o assunto das eleições que nós temos pela frente. Neste ano nós temos a campanha eleitoral que já está correndo e logo mais, no início de outubro, teremos as eleições para presidente da República, para senador, tem um senador para cada estado, para deputados federais, para governador e para deputados estaduais. São muitos nomes que têm que ser escolhidos, por isso é importante este tempo de campanha eleitoral ser um tempo de esclarecimento, um tempo de discernimento para se escolher bem o candidato e o partido que a gente vai votar. As eleições são um momento de a gente manifestar a vontade sobre como a gente gostaria que o Brasil fosse governado, sobre como as leis deveriam ser feitas, enfim, em nível estadual, em nível federal. Por isso, escolher presidente e governador é escolher o poder executivo, quem vai governar e administrar.
escolher senador, deputados federais e deputados estaduais, é a gente escolher como o Brasil vai ser legislado, como as leis vão ser feitas. Por isso é muito importante a gente olhar as posições. Se um candidato pertence a um partido, vamos olhar o que aquele partido afirma, quais são as posições que ele defende. Pode ser que a gente concorde com aquilo, pode ser que a gente não concorde com aquilo, então é importante fazer um bom discernimento, não votar simplesmente assim, sem uma reflexão, porque o voto da gente tem consequências. O voto da gente tem consequências, então tem que ser um voto consciente, responsável, um voto com informação, de modo que a gente realmente saiba o que a gente está escolhendo quando a gente dá o voto. A eleição é uma grande oportunidade de desenvolver, de exercer o nosso direito cidadão. Aliás, um direito e um dever de a gente se interessar pelas coisas públicas. E nós católicos devemos fazer a nossa parte. Não é porque nós somos cristãos, somos católicos, que a gente fica longe da política, às vezes a política não tem boa fama, enfim, nós temos esta ideia de que no Brasil a política não é boa, a política é corrupta ou tem corrupção na política. Pode ser, mas isso não deve ser motivo para a gente dizer, não voto, não participo, não me interesso, porque isso acaba facilitando e abrindo espaço ainda mais para a corrupção, para que aconteça aquilo que a gente não quer. Por isso, se a gente quer mudar, quer melhorar, a gente deve participar conscientemente, ativamente, com discernimento e com um voto que depois tenha um efeito concreto quando ele é transformado no mandato, no poder. Então, tirar o corpo fora não vai ajudar e é, de alguma forma, um ato de irresponsabilidade em relação ao que está aí. Participar é se envolver. A Igreja Católica insiste que aqueles que têm capacidades, que têm vocação política, se lancem na política, participem ativamente na política. Isso tanto em ambiente de mandatos políticos, né, no poder executivo, no poder legislativo, mas também na política que se faz em nível local, por exemplo, nas associações, nas organizações de bairro e assim por diante, até no seu condomínio ou no seu prédio. Ali, quando se elege um síndico e se dá, por exemplo, a orientação de como deve ser cuidado, governado aquele prédio, aquele condomínio, a gente está exercendo também um dever político e uma capacidade política. Então é importante, sim, não se ausentar e participar para melhorar a vida política brasileira. Temos muito a comentar e por isso nós vamos continuar na semana que vem também. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.